Aleluia, Jesus é bom. Estava num encontro no Rio de Janeiro e de repente uma senhora muito elegante, quando terminou a ministração, falei sobre sacerdócio, terminou e ela veio, pediu que queria me dar um abraço, e alguém levou ela até a frente, ela me abraçou carinhosamente, uma senhora, depois ela olhou para mim e disse: meu filho, a gente percebe que você não é culto. Eu olhei para assim, entendi, pai, estou entendendo. A gente percebe que você não é culto. Isso foi assim no início do mês. Lá pelo meio do mês me convidaram para um retiro de uma denominação de jovens. Eu fui ministrar e quando eu cheguei eu estava no pátio conversando com um dos pastores e uma irmã se aproximou e olhava, cumprimentou, olhava para o portão, ria um pouquinho quando a gente estava conversando, olhava para o portão, ria mais um pouquinho, de repente foi mais forte que ela. Ela não suportou, virou para o pastor e disse: pastor, cadê o preletor? E já está na hora, vai começar o encontro, ele não chegou. Aí o pastor disse: não, querida, ele está aqui conosco, esse irmão aqui. Ela disse: isso aí? Foi mais forte que ela. Eu já comecei o encontro enquadrado, Deus me colocou no meu devido, é isso aí. Aí eu estou com o irmão no final, assim, quase no fim do mês, tudo isso no mesmo mês. Aí estou lá com o irmão vira para mim: Mário, lá no sul, lá na tua terra, lá em Porto Alegre. Eu disse: Mário, gosto de estar contigo, conversar contigo. A gente percebe que você não tem nada de cultura. Digo: Senhor, eu já entendi, Senhor. Eu já entendi o recado. Tá bom, deixa assim. Jesus é bom, aleluia. Eu ia começar ali, estava ali no banco, ia começar fazendo uma coisa com vocês, mas não foi preciso. O Espírito Santo, Ele toma e faz como Ele quer. Eu queria começar dizendo Jesus é, e vocês dizendo alguma coisa que vocês entendem que Jesus é, mas acabamos de cantar dizendo que Ele é maravilhoso. Sou muito grato a Deus por vocês, meus irmãos. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito contente de estar aqui. Tantos abraços, tanto carinho, tanta palavra de amor. Me edifica muito e me está sendo muito agradável e prazeroso estarmos, eu e minha esposinha, entre vocês. Eu quero dizer para vocês que eu questiono sempre quando acontecem tantas expressões de amor, digo: Senhor, de onde vem tudo isso? Porque eu sei bem quem faz, através de quem é feito e para quem tem que ir. Toda a glória, todo o louvor. Eu sou muito grato pelo carinho de vocês, meus irmãos. Como vocês nos acolhem com tanto carinho, respeito e sujeição. Nos suportam falando tanto tempo às vezes. Eu essa manhã, quando acordei, sabia que estaríamos aqui, disse: senhores, devem estar enjoados já de me ouvir. Já de manhã, de noite, e vou continuar falando, então... Eu agradeço muito, queridos, de coração. É sincero que eu estou falando, de vocês estarem nesses bancos ouvindo essa pessoa falar por mais vezes 1 hora ou um pouco mais. E a gratidão no meu coração por isso. Quero falar nessa manhã, se Deus permitir, sobre a outra igreja que eu falei. A igreja que vive na casa e a igreja que encontra na casa. Ontem nós conversamos sobre a missão que Deus deu ao homem e falamos sobre o papel da mulher e sua participação nos encontros da igreja. E hoje eu quero falar sobre aquela expressão da igreja que é a igreja que se pode ver, a igreja que se pode tocar, a igreja que se convive, a igreja que vive, que encontra na casa. E quero começar dizendo novamente o que eu disse ontem pela manhã, a todos os homens que estão aqui, mulheres, que hospedam a igreja na sua casa. Levanta a mãozinha santa, esses irmãos que recebem a igreja em sua casa, ela encontra em sua casa. Muitos amados. Vocês, queridos, obrigado por terem levantado a mão. Vocês, amados, são privilegiados. É uma honra
poder hospedar a igreja do Senhor em sua casa. É um privilégio poder hospedar. Eu tenho uma inveja santa de vocês, viu? Porque há muito tempo eu não tenho esse privilégio mais, devido à função que se exerce, as viagens, eu não tenho condição de estar, de ver e de acompanhar diariamente, semanalmente, todo o tempo, mas eu estou com os irmãos. Então eu quero dizer para vocês, entendam o privilégio que vocês têm. Quando chegar o dia da quinta, ou o sábado, ou o domingo, abra um sorriso enorme. Encha teu coração de um gozo tremendo e diz: hoje receberei em minha casa a noiva do Senhor. Hoje eu vou hospedar em minha casa a menina dos olhos do nosso Pai. Hoje eu vou receber aquela por qual Ele deu a vida e resgatou. Não seja um peso, não seja um peso. Seja um privilégio e uma honra você hospedar essa parte da igreja na sua casa. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor por isso, cada um de vocês que tem esse privilégio. Vamos orar um pouquinho diante do Senhor, demonstrando nossa gratidão a Ele, por esse privilégio, por essa honra. Paizinho, que alegria, Senhor. Que honra termos sido, Senhor, de alguma forma, poder receber parte da Tua igreja em nossa casa, hospedá-los, abraçá-los, sorrir com eles, Senhor, comer com eles, compartilhar, orarmos juntos, repartirmos todas as coisas. Senhor, renova nosso coração, renova nosso ânimo, renova nossa alegria, Senhor, em desfrutarmos desta comunhão. E abençoa meus irmãos, Senhor. Derrama abundante graça sobre cada um deles. Que cada dia mais esse gozo e essa alegria invada seus corações, para estarem juntos, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse hoje o privilégio que vocês têm, dessa igreja que encontra na casa, eu vou compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração, creio que foi o Senhor que colocou no meu coração, do que eu faria, como que eu me conduziria e como eu receberia esta igreja na minha casa. Amém? São 3 porções da Escritura que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Espero conseguir chegar até o fim. Eu vou ser prudente, eu vou ser cuidadoso para não cansar vocês. Eu vou ver, dependendo do Senhor aqui, olhando para vocês até onde a gente vai. Se não der para terminar de manhã, a gente então termina à noite. Me ajudem, está bom? Não quero cansar ninguém, quero que seja agradável, que nós possamos meditar na Escritura, de fato, compreendermos essas verdades e o Senhor fazer com que elas desçam aos nossos corações. Amém? A primeira porção da Escritura que eu tomaria seria, vamos dizer, o meu manual, né? Tem o manual do líder, né? O manual do responsável pela casa. O meu manual seria este aqui, neste momento. Por favor, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Eu fico impressionado como o Espírito Santo é sucinto. 6 versículos, e ele conseguiu, nesses 6 versículos, dizer a vida inteira de uma igreja. Ele é resumido, ele é objetivo, ele é direto. 6 versículos, Rochinha. E está tudo que era igreja em Jerusalém, tudo que era necessário ser dito, em 6 versículos, ele disse. Que seriam essa porção da Escritura? Essa porção da Escritura de 42 a 47 que nós vamos ler, seria a primeira porção da Escritura que eu tomaria em minha mente, em meu coração. Seria esta porção da Escritura que eu estaria orando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo,
todos os dias eu estaria lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando esta palavra, orando esta palavra diante do Senhor e pedindo ao Senhor que a vida da igreja que reúne na minha casa, a vida da igreja que eu hospedo em minha casa, a vida da igreja que vai uma vez por semana na minha casa, expresse essa qualidade de vida. Essa seja a essência da vida da igreja que encontra em minha casa. Qual é a essência? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui está, para mim, a essência da vida cristã. Eu ia orar, jejuar, para que aqueles que vêm até a minha casa estarem comigo, manifestassem essa plenitude desta vida, essa intensidade, essa verdade, todos perseverando nestas 4 coisas, todos com temor, todos vendo os sinais acontecerem ou vivendo esses sinais, todos tendo tudo em comum, todos vendendo, apalpando a situação, a necessidade de cada um, tendo comunhão, não ser um encontro na casa, um ritual, não ser um encontro na casa, uma estrutura, não ser um encontro na casa, porque é assim que nós fazemos aqui. Não, mas eu ir para esta casa com gozo, com alegria, eu vou encontrar com os meus irmãos, eu vou encontrar com os santos, eu vou tocar nos santos, eu vou estar com eles, eu vou edificar eles, eu vou ser edificado, eu vou abençoar, eu vou ser abençoado, eu vou repartir tudo, eu vou ver as necessidades, elas serão supridas na alma, no espírito, no corpo e na matéria. Haverá abundância. Eu não posso ir para esse encontro, porque é um encontro. Eu tenho que entender o motivo pelo qual eu estou indo nesta casa. Se nós chegássemos em Jerusalém, nessa época, e tivéssemos acesso a alguns dos irmãos, porque ouvimos falar de uma igreja tão linda, nós íamos perguntar assim: como é que vocês vivem aqui? O que vocês fazem aqui? Aí ele ia responder assim, qualquer irmão diria: a gente persevera. Ah, é? Vocês perseveram? No quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ah, que bacana, que lindo. E que mais vocês fazem? A gente persevera. No quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim, eu já entendi, você respondeu isso. Mas que mais vocês fazem? Você quer saber que mais a gente faz? A gente persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Havia uma vida, pelo menos, eu penso que todos vocês, quando nós lemos esses 6 versículos, não vem no teu coração um desejo, Senhor, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero andar nessa dimensão.
Eu quero ser um desses que persevera na doutrina dos apóstolos, eu quero ser um desses que persevera nessa comunhão, eu quero ser um dos que persevera no partir do pão, eu quero ser um dos que persevera nas orações, eu quero ser um que haja temor em minha alma, eu quero temor em minha alma para todas as coisas que são tuas, eu quero, Senhor, viver nessa dimensão de sinais e prodígios. Eu lembro que em 1900 já, 1900 já, não precisa dizer que é vovô mocinho, já estamos em 2000, 1900, eu lembro minhas orações ao Senhor, quando eu li esses 6 versículos aqui do Senhor, por favor, gera isso em minha vida, gera isso em mim, faz de mim viver essa potência que é essa vida em Ti, essa exuberante vida de Cristo Jesus, exalando de dentro de mim e daqueles que eu puder contatar, daqueles que eu puder tocar, que essa seja a nossa vida de fato, diária, a nossa essência que é expressada aonde estivermos. Eu tomaria esta parte da Escritura e oraria todos os dias para que aqueles que estão em minha casa, de fato, essa seja a vida manifesta por eles. Muitos anos atrás, Jorge Mitian, falando sobre esse capítulo, sobre esses versículos, falando dos anos 80, ele disse, quando leu, disse, se esta expressão de vida não é a expressão da vida que temos na igreja que estamos, tem um problema. E aonde está o problema? E ele detectou o problema. O problema está na semente que está sendo plantada. Porque a semente que Jesus plantou gerou essa qualidade de vida. Então a semente nossa, se estamos plantando a mesma semente que Jesus plantou, que é a palavra do reino, ela gera esta mesma qualidade de vida. E eu tomei isso a sério. Disse, Senhor, e foi oração por muitos anos, de Marcos e minha. Todas as manhãs estávamos juntos orando, mais de hora. Na casa dele ou na minha casa, uma semana de um, de outro, muitos anos. E nossa oração diante do Senhor com lágrimas, com choro era, Senhor, não nos dá outro fruto que não seja esse aqui. Não nos acrescenta nada. Fiquemos nós 2, 3, 4, não nos acrescenta se não for para gerar este fruto, se não for para que esta vida se manifeste de fato naqueles que nós relacionamos, em nossas vidas e na vida de quem nós relacionamos. Se eu tivesse o privilégio que vocês têm, de ter uma igreja na casa, eu estaria orando todos os dias, para que o Espírito Santo, porque não é homem que gera isso, o Espírito Santo gerasse isso naqueles que encontram na minha casa. E o encontro tem que ser um encontro, uma festa de amor. Diz a palavra diz em Judas, o ágape, festa de amor. Se banqueteando, se alegrando, tendo alegria de estarmos juntos. Não pode ser um encontro travado, tem que ser um encontro de profunda alegria e de muito clamor diante de Deus por cada situação e circunstância. Ali de fato nos alegramos com quem se alegra e choramos com quem chora. Ali de fato é expresso tudo aquilo que você ouve das pregações, dos ensinos, das leituras, das meditações. É ali que a prática acontece, é ali que ela tem que ser intensa, é ali que você pode expressar toda esta vida. Eu costumo dizer aos irmãos em Salvador, que quando você prega o Evangelho e a pessoa se quebranta, se quebra, recebe, e ela vem pelo deslumbramento dela por Jesus, do que você falou sobre Jesus.
do que você disse de quem é Jesus. Ela fica encantada, maravilhada, e ela vem. Eu quero esse Jesus, eu quero viver para Ele. E ela vem. Mas sabe quando é que ela permanece? Quando ela vê Jesus aqui. O fruto permanece porque ele vê a vida de Cristo na vida da igreja dele. Então, vamos ler de novo essa porção da Escritura. Eu quero ler ela de uma forma diferente. Observem que o final do 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura diferente. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em cada alma havia temor e muitos sinais, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu amado, você que é esse privilegiado, eu te desafio a você orar sobre estes textos e buscar, na dependência do Espírito, levar todos aqueles que estão na tua casa a expressarem esta dimensão de vida em Cristo Jesus. Porque se isso acontecer, enquanto isto acontecer, o Senhor irá acrescentando dia a dia os que têm que ser salvos. Amém? Ajuda-nos. Socorre-nos. Tira-nos, Senhor, de olhar estruturas e leva-nos para viver a essência daquilo que Tu tens na Tua palavra. Tira-nos, Senhor, de apenas seguir algo e leva-nos a viver este algo. Ajuda-nos a discernirmos aonde estamos colocados. Abre nosso entendimento. Ilumina o nosso coração. Move-nos, Senhor, pela paixão por Ti e pela Tua vontade. Leva-nos, Senhor, renovados deste lugar. Leva-nos animados deste lugar. Leva-nos, Senhor, com uma nova perspectiva deste lugar. Move em nós, Senhor, uma força gerada pelo Teu Espírito que nos move em direção de viver isto que estamos ouvindo. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Queremos depender de Ti em todas as coisas e necessitamos de Ti para que tudo isso seja uma realidade entre nós. Amém. Ainda um pouquinho sobre o primeiro, me veio uma lembrança de algo que um irmão disse, e quando esse irmão falou isso, eu fiquei encantado, nunca tinha pensado isso. Ele falou assim: quando você vai em regiões diferentes do país ou em outros países, e você, vou usar o exemplo de ontem, João, pina, como é o nome daquela frutinha? Pitaia. Pitaia não tem na Bahia, pitaia não tem, nem sei onde é que tem pitaia.
Mas quando nós fomos na Colômbia, tinha pitaia. Só que ela era branca com os negocinhos preto. Ontem era vermelha, rosa. Você acha vermelha? É rosa, João. Aquilo era rosa. Era rosa com os negocinhos. Não, era bom. Estou brincando, João. Essa é uma intimidade que a gente tem, uma brincadeirinha. Mas ela, saborosa, deliciosa, maravilha. Você quando come uma fruta que não tem na tua terra e você gosta muito, e você gostaria de ter, você pede o que para levar? A semente. Para você plantar lá e ter aquela fruta também, poder desfrutar dela. Quando nós encontrarmos com pessoas na rua, no trabalho, em qualquer lugar, a expressão da vida de Cristo em nós tem que ser tão exuberante, que essa pessoa olhe e diga assim: eu quero ter essa semente dentro de mim. O que você tem? Você diz: eu tenho Jesus. Ele diz: eu quero ter essa semente, eu quero levar para minha casa essa semente. A nossa expressão de vida deve ser dessa dimensão, que as pessoas se maravilhem, então possam ouvir por que essa vida se manifesta em nós. Porque tem uma pessoa chamada Jesus. Amém? Segunda porção da Escritura que eu tomaria, se eu estivesse cuidando, responsável, servindo uma igreja que estivesse encontrando na minha casa. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 14. O primeiro que eu quero fazer é que vocês entendam que do 11 ao 14 é uma porção só da Escritura. Paulo, apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando de um tema só. O assunto dele, ele fala que ele vai expressar ele aqui no versículo 18 do capítulo 11, quando ele diz assim: quando vos reunis na igreja. Depois você vai ter no 33, quando vos reunis para comer. Depois você vai ter lá no 14, você vai ter no 14, 23, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Depois no 26 ele vai dizer: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Então do 11 até o capítulo 14, ele está falando do que deve acontecer quando a igreja está reunida no mesmo lugar. Ele está trazendo uma orientação inspirado pelo Espírito Santo. Ele está trazendo algo para a igreja reunida no mesmo lugar. Então, se eu tenho a responsabilidade, o privilégio, a honra de receber uma igreja, hospedar uma igreja em minha casa, essa igreja encontrar em minha casa uma vez por semana, eu tomaria esta porção da Escritura, do capítulo 11 ao capítulo 14, eu me dedicaria a meditar nela, a entender ela, a receber revelação dela, para que no encontro da casa, isso de fato aconteça. E o que diz ali? Bom, uma parte nós vimos ontem à noite, nós não vamos precisar falar dela, que é a participação da mulher. Vê como é tão importante a mulher. Vê que dignidade que a palavra dá à mulher. Tem algo bem específico para elas. Mas tem outras coisas que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tem que acontecer quando a igreja está reunida no mesmo lugar. E a primeira coisa que ele começa a falar é sobre o quê? Da mulher, e logo em seguida, sobre a ceia. Olha o que ele diz aqui. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Algo negativo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Ou seja, então eu posso deduzir, eu posso entender que quando eles reuniam, sempre tinha o quê? A ceia do Senhor. Então ele está dizendo, não é, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Por quê? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, a passo que há também quem se embriague. Uau! Não tendes porventura, isso acontecia lá?
Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Observem, Ele está dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Por que Ele está dizendo que não é a ceia do Senhor que eles estão comendo? Porque eles estão antecipando, comendo sem todos estarem comendo juntos. Alguns comem antes, alguns comem muito, outros não deixam para os outros, fazem panelinhas, fazem partidarismo. E Ele fala isso um pouquinho acima, que haja partida entre vós para que os aprovados sejam conhecidos. E Ele vai falar, há uma situação aqui que não é a ceia do Senhor. E eu não conheço na Bíblia, entendo a expressão aí que está gravando, eu não conheço na Bíblia ninguém mais chutador de pau de barraca do que Paulo, de tradição. Ele para mim é o maior chutador de pau de barraca de tradição, detonava com tudo. Você vai ver as cartas dele, ele está combatendo uma série de coisas que são tradições. De repente ele fala, não é a ceia. Não é desse jeito, não é de qualquer maneira não. O que eu recebi do Senhor foi pá. Ele ordena. Foi legal o pá, né? Lembrou a comidinha, pá. Ele ordena, ele põe em ordens assim, porque eu recebi do Senhor, ele vai dizendo o que é a ceia. Versículo 27. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Misericórdia. É algo muito sério. Eu olho lá, Atos 2, diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, maravilha. Perseveravam na comunhão, show de bola. Perseveravam nas orações, muito bacana. Mas no partir do pão, meu entendimento, quando eu comecei a ver isso, eu disse, Senhor, nós perseveramos no partir do pão? Será que nós perdemos alguma coisa nesses milhares de anos? Será que nós perdemos esses 2000 anos? Será que nós perdemos alguma coisa que os apóstolos receberam e nós não conseguimos captar da tua ceia? Será que nós perdemos a essência do que é isto? Será que nós participamos dela com a seriedade deste momento, solenemente, porque é algo solene? Não é algo para ser feito num canto, não é algo para ser feito de qualquer maneira. Há um ritual estabelecido por um propósito, com uma lembrança, com um significado. E ele diz, quando a igreja se reúne, isso tem que estar presente. Sabe como era o encontro da igreja lá no primeiro século? Nas casas? O centro do encontro era uma mesa. Eles se reuniam em torno dessa mesa. E o centro dessa mesa era o pão e o vinho. E eles se reuniam em torno disso, olhando para ali, sabendo da morte do Senhor. Havia profunda gratidão em cada alma. Havia temor. Não havia justiça própria. Não havia ninguém que podia dizer alguma coisa. Ele olhava para o pão e vinho e dizia assim, eu estou aqui por causa deste corpo e por causa deste sangue que foi derramado por amor a mim. E é em memória dele que eu vou hoje cear junto com os meus irmãos. Profundidade.
Por que eles faziam isso todas as vezes? Tem que ter algum significado. E os elementos não podem ser mudados. O elemento é o pão e o vinho. Pode botar salame. É o pão e o vinho. Essa é a ceia do Senhor, essa é a refeição que fazemos juntos em comunhão, lembrando de quem? Vocês lembram de Lucas capítulo 22, quando Jesus está para morrer e ele vai tomar a última ceia? Ele já tinha participado de várias ceias, ele estava com 33 anos. Todo ano tinha Páscoa, todo ano tinha a ceia, tinha esse momento, lembrando da libertação do Egito. Nessa última, depois vocês confiram lá em Lucas 22, foi um impacto para mim quando eu li. Lá ele diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Rapaz, quando eu comecei a ler isto, quando eu comecei a imaginar a cena, ele diz: eu estou desejando ansiosamente comer esta. Sabe por que eu estou desejando comer esta? Porque há uma mudança, há uma nova aliança sendo feita aqui. Há uma mudança milenar acontecendo aqui. Não é mais porque saiu do Egito, não é mais por isso, mas é o meu corpo, é o meu sangue que vai ser derramado para redimir toda a raça humana. É uma nova aliança que o meu Pai está fazendo com os homens. Era um momento que ele esperou, não era o melhor momento, porque ele sabia que depois dali ele ia passar por muitas situações, mas ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E ali, nesse momento que eu li pela primeira vez, me perdoem minha emoção, me veio no meu coração assim: Senhor, quem está ansioso agora sou eu. Eu estou ansioso para comer aquela ceia contigo no teu reino. Quando tu disse que tu só vai tomar de novo esse vinho quando nos encontrar. Perdão, queridos, mas eu desejo muito isso. Desejo muito tomar essa ceia com Ele. Espero ansiosamente por esse momento. Eu não sei o lugar da mesa que eu vou estar. Provavelmente vou estar lá no final da mesa, no fundo. Mas eu quero estar lá. Ansiosamente. É algo que nós não podemos tomar de qualquer maneira, irmãos. Tem um significado. Ela foi feita por um propósito. E no encontro da casa, ela tem que estar no centro. É um momento solene. É trazer Ele para o centro. É demonstrar nossa gratidão. Muitos, e vamos seguir lendo aqui, muitos de nós às vezes, vamos para a ceia com dois sentimentos. Eu pelo menos sempre vou com dois sentimentos. Eu vou com um sentimento de gratidão enorme e vou com um sentimento de temor enorme. Porque eu não quero beber nunca desse vinho, nem comer esse pão indignamente. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Alguns que se examinam, por favor. Alguns que se examinam para não comer. A palavra está dizendo: examine-se, coma e beba. É para comer e beber. Se examine não para não comer e beber, mas se examine para comer e beber. Está bem? Então você vai lembrar de alguma coisa. A maioria toma a ceia sempre olhando para a ceia como um lugar de confissão. Não, ela é muito mais do que isso. Ela não é para confissão, ela é em memória dele. Lembrando dele. É lembrando do sacrifício dele. É ele o centro, não sou eu. Mas ali eu me examino. Eu não quero comer indignamente.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembra lá em cima o que ele disse? Aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que ele diz embaixo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui está a chave. Você come indignamente quando você não discerne o corpo. Quando você abriga no teu coração divisão. Quando você abriga no teu coração acepção. Quando você abriga no teu coração preferências. Ele morreu por todos que estão aqui dentro. O que vocês foram não me interessa. O que vocês são nele. E ele acolheu todos. Quem sou eu para fazer diferença? Então aqui, gravando, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito particular, mas eu tenho liberdade de falar aqui onde eu estou. Aqui há uma condenação, e aqui há um discernir o corpo, e o apóstolo está dizendo, há quem coma antes dos outros, há quem coma muito e não deixa para os outros, e ele diz assim no 33, assim, pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então quando é a ceia, o que você recebe? Você recebe uma porção do pão e uma porção do vinho. É para quem isso? Para você. É a parte do corpo e do sangue de Cristo que te cabe. Aí você pega, aí ora, a gente ora, tem aquela parte toda solene, que é perfeita, é isso mesmo. E aí diz assim, podemos cear. Aí você pega, toma um pouquinho, pega o pão, sai do teu lugar. Aí você sai do teu lugar assim. Eu estou aqui, né? Na ceia, me entregaram meu pãozinho, meu pão, o vinho, eu estou aqui. Aí está o Diego aqui, está o João aqui. Mas eu não quero repartir com eles, não. Eu quero repartir com ela. Aí eu dou um pedacinho do meu pão para ela. Da onde tiramos isso? Cada um recebeu a sua porção. Cada um vai cear essa porção, que quando todos comerem cada um a sua porção, nós recebemos o todo. Isso é fazer acepção. Por que eu não dei para o João e para ele estar do meu lado? Eu vou dar para o cara que está lá no fundo, porque é o meu amigão. É de que eu gosto. É meu best friend. É disso que ele está condenando. Espera, comam juntos. Cada um a sua parte que lhe cabe. Em memória de quem? Dele. Ele é o centro desse momento. Amém? Estão comigo ainda, amados? Aleluia. Eu vou dizer por que eu estou tremendo aqui na frente. Eu amo esse nosso Senhor. Eu amo as coisas dele. Eu amo as verdades dele. Eu quero viver essas verdades. Eu quero andar nessas verdades. Me ajudem. Me ajudem a perseverar nessas verdades. Me ajudem a andar nelas. Me ajudem a continuar vibrando, depois de 45 anos de convertido, a vibrar com as mesmas coisas. Porque elas não deixaram de ser verdades. Em 94, no 83, nós encontramos com um irmão, Marcos e eu, e ministramos algumas coisas. Ele ouviu. Em 94, encontrei de novo com esse irmão, 11 anos depois, numa outra localidade. E eu preguei as mesmas coisas que pregamos em 93. Terminou, ele me procurou e disse, Mário, em 83 eu ouvi você e o Marcos falarem
tais e tais coisas. Em 94, 11 anos depois, estou ouvindo você falar as mesmas coisas. Eu já andei por um bocado de coisa, eu já viajei para tudo, já fui para cá, já voltei, já inventei, já... Como é que vocês fazem isso? Eu disse, meu irmão, todas as vezes que eu abro Mateus 5, 6 e 7, eu leio a mesma coisa. Eu nunca abri Mateus 5, 6, 7 e li outra coisa. A palavra dele é eterna. A palavra dele é para todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é eterna. Ela é perfeita. Ela não se adequa à era. As eras têm que estar de acordo com ela. Amém? Podemos seguir, meus amados? Me suportam mais um pouquinho? E aí entra o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, ele está dentro do mesmo tema, quando vos reunis no mesmo lugar. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender, por isso, esse é o motivo, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Ora, os dons são 2, 3. Não, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Um só Espírito, diversidade de dons, mas um só Espírito. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Espírito, Filho e Pai. Os dons diversos são do Espírito. A diversidade de serviços é do Filho. E a diversidade de realizações é do Pai. O que ele está dizendo para mim aqui? Irmãos, há uma abundância de coisas, há uma diversidade de dons à nossa disposição, há uma diversidade de serviços que o Senhor quer nos levar a fazer, há uma diversidade de realizações que Deus quer. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por quê? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, há uma abundância de dons, há diversos serviços, há diversas realizações, há uma abundância na casa de Deus. É isso que ele está dizendo e gritando. Quando vocês estão juntos, há uma diversidade de dons. Quando vocês estão juntos, há uma diversidade de serviços. Quando vocês estão juntos, há uma diversidade de realizações. E ele distribui segundo lhe apraz a cada um. A um não pode dizer, eu não. A cada um. E é individual. A cada um individualmente. E ele vai dizer, cita 9 dons aqui. Seria bom se vocês tivessem o desejo de meditar neles, porque há tanta confusão com respeito aos dons. Há tanta duplicidade de dons, que duplicam, erram, se equivocam. E ele vai explicar mais na frente, alguns dons. Por exemplo, há uma confusão enorme sobre profecia e palavra de conhecimento. Uma confusão enorme sobre línguas e interpretação com profecia.
Algum fala em língua, babá, e o outro interpreta. Assim diz o Senhor. Nada a ver. Nada a ver. Se alguém falar em línguas e alguém disser que está interpretando, dizendo assim diz o Senhor, eu já sei que não é assim que o Senhor está dizendo. Não é o Senhor que está dizendo. Porque aquele que fala em língua não fala aos, mas falar, então a direção é essa. Quem interpreta não pode ter outra direção. Eu faço um exemplo tão bobinho, né? Aí eu chego assim e digo assim, I love you, Jesus. Aí o irmão interpreta, assim diz o Senhor, eu amo vocês. Ele pode estar até profetizando, mas ele não está interpretando a língua. Então há muita confusão. E você tira a confusão quando você vai para onde? Para onde? Para a Escritura, para a palavra. A instrução na palavra, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por favor, irmãos, não sejam ignorantes com respeito aos dons. Para vocês terem entendimento, mas não só entendimento, para que vocês estejam disponíveis, para que o Espírito possa distribuir essa diversidade de dons, derramar sobre a sua casa. Amém? Eu encontrei, posso fazer uma gracinha aqui? Encontrei numa cidade um pastor que tinha 2 irmãos, que onde ele ia, os 2 irmãozinhos ficavam do lado dele. Ele sentava, os 2 irmãos ficavam em pé, olhando para as pessoas. Esses irmãos tinham um dom de retina. Os irmãos ficavam sempre assim. E o povo, que sabia o povo, ficava assim. E o dom de retina deles era o dom que discernia o tamanho do homem espiritual de cada um. Eles foram uma vez na minha casa e não voltaram mais. Eu acho que eles acharam que o meu era anão. Irmãos, há tanta bobagem sendo feita e nós somos enganados por um motivo só, porque não lemos a Escritura. Porque se lermos a Escritura, na dependência do Espírito, jamais seremos enganados. Quando a igreja se reúne no mesmo lugar, a ceia, quando a igreja se reúne no mesmo lugar, diz, há uma diversidade de dons, há uma diversidade de serviços, há uma diversidade de realizações, há uma abundância de coisas acontecendo, e depois que ele termina de falar sobre essa abundância de coisas acontecendo, ele diz assim, eu preciso dizer para vocês mais uma coisa, versículo 12, vamos comigo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por quê? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Tadinho do pé, o pezinho é meio esquisito mesmo. Fica escondidinho dentro do sapato, quase não aparece nunca. Aí ele fica assim, eu queria aparecer mais. Eu não sou mão, a mão está sempre em evidência, sempre aparecendo. Eu fico lá escondido, suporto o peso todo, piso em cima de mim. O corpo todo pisa em cima de mim. Eu não sou do corpo, não. Estou fazendo uma comparação para você compreender as bobagens que vêm na nossa cabeça. Eu sempre conto essa história nesse momento, né, Sinara? Você sabe que eu conto essa historinha, meu amor. Estava pregando num lugar, aí uma irmã veio, me abraçou no fim de Mário, tua mão é bonita. Aí eu olhei e disse, obrigado, querida. Só um tempo, no outro lugar, uma outra pessoa veio e disse, Mário, tuas mãos são bonitas. Eu disse, bacana. Você acha que eu tenho uma mão bonita? Aí outra pessoa veio do nada e disse assim, rapaz, eu observei, as tuas mãos são bonitas.
Aí passei a pregar sempre assim, pois irmãos, a mão aqui na frente, a mão ficou felizinha, a mão ficou alegrinha, a mão saiu para um canto e se regozijou e o resto do corpo ficou amuado num canto. Eu queria ser a mão, eu queria ser a mão. Não, todo o corpo se alegrou, todo o corpo se alegrou. Pelo menos tem uma coisa bonita no corpo, tem a mão. Tem a mão, então bota em evidência a mãozinha, pelo menos tem alguma coisa que chama a atenção. O corpo todo se alegra, é isso que ele vai dizer adiante. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem, porque é um só corpo. Não há divisão no corpo. Amém? Então ele vai seguindo, olha só. Onde é que nós estamos? 16, né? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, que negócio feio, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros aqui, cada um de vocês, eu e cada um de vocês, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Eu queria ser olho, mas eu sou o dedinho mínimo. Sou o dedinho mínimo. Que bom que eu sou o dedinho, porque pelo menos eu estou no corpo. Eu estou no corpo. Que bom. Eu tenho um talento, outro tem 2, 3, outro tem 5, mas eu tenho um. Ele distribuiu, ele me deu algo, ele me colocou lá, e eu tenho uma função, e eu tenho uma medida de graça. Eu tenho algo para contribuir, eu tenho algo para repartir. É importante. Todo o corpo se alegra. Depois, onde é que está? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nem pode os olhos dizer, olha a diferença, ele está falando de um tipo de gente, vai falar de outro tipo de gente. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda observem, a cabeça aos pés, não preciso de vós. O primeiro que ele está relatando são os membros do corpo com um sentimento de inferioridade. Eu não sou nada, eu sou só o dedinho, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Tem um sentimento de que é menos. Ele disse, não, você é importante. Você tem valor. Lembra o primeiro que ele começou dizendo, os pés não podem dizer para? Os pés não podem dizer para quem? Para a mão. Olha como ele vai terminar nesse aqui. Nem a cabeça. Quem é a cabeça do corpo, irmãos? Quem é a cabeça do corpo? Então ele está dizendo assim, nem Cristo pode dizer, não preciso de você, pé. Olha o valor. Olha o valor que ele dá para cada um. Agora o primeiro é inferioridade, o segundo é de superioridade. Eu não preciso da mão, eu não preciso, eu me basto. Eu me basto, eu sei tudo, eu tenho tudo, eu conheço tudo, eu sei fazer tudo. Ele disse, nenhum nem o outro está correto. E ele vai continuar dizendo isso. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Objetivo, para que ele fez isso? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aleluia! De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Aí ele vai citar algumas coisas. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de linha. Ele faz uma listinha de coisas que ele distribuiu, segundo lhe apraz, sobre a sua casa. Amém? Estão comigo ainda, amados? As mulheres, a ceia,
a diversidade de dons, a diversidade de serviços, a diversidade de realizações. Quais a lista desses dons quais são? Os membros, somos muitos, mas um só corpo, estamos juntos, todos ligados, consolidados, ajustados, e cada um tem a sua parte, a sua cooperação individualmente. Ele concedeu alguma coisa para ele, para que o corpo todo possa estar completo. Para que a plenitude, ela acontece, não é num membro. A plenitude só acontece quando todos os membros estão ligados. Quando há um corpo, aí há plenitude. E todos são necessários. Amém? Capítulo 13. Eu nunca entendi por que o capítulo 13 estava no meio dessa conversa. De igreja reunida no mesmo lugar. Tem tudo a ver, né? O 13 ele vai começar dizendo assim: qualquer coisa que você faça, seja ela maravilhosa, bombástica, tremenda, que tem uma repercussão estrondosa, se não for movida pelo amor, não vale nada. Não vale nada. Então o amor é o que nos move e nos motiva a manifestar e depender do Senhor para repartir entre nossos irmãos. Esse é o que nos move, esse é o centro. E ele vai dizer 8 coisas que o amor não é, para dizer 7 coisas que o amor é. Depois você medita naquilo que não é amor. E no que é o amor? O amor é paciente. O amor é benigno. Depois o amor, ele se alegra com a verdade, regozija-se com a verdade. Depois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a parte mais gostosa que eu amo é dizer, ele nunca acaba. Ele não acaba. E é isso que eu tenho que entender para me mover, para abençoar. Estão comigo ainda? 14, estamos chegando no fim dessa parte. Aí ele vai começar falando no 14, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele vai explicar o dom de línguas, o dom de profecia e o dom de interpretação, dizendo, ele está dentro ainda do que? Da igreja reunida no mesmo lugar. Tudo isso é a igreja reunida no mesmo lugar. Quando reúne tem essa participação das mulheres, tem a ceia, tem essa diversidade de coisas. Nós somos membros todos diferentes, mas temos uma graça que Deus repartiu para nós repartirmos entre nós quando estamos reunidos no mesmo lugar. E os dons são os seguintes, os mais comuns a manifestar é línguas, interpretação e profecia. Ele explica o que significa cada um deles, mas olha só o que ele segue. Vamos para o versículo 26. Depois, se alguém quiser explique mais detalhadamente isso aqui, estarei por aqui, os pastores também estão aí, os presbíteros podem explicar, mas eu quero chegar no 26, e vamos terminar aqui no 26. Eu estou fazendo uma recapitulação com vocês, para vocês não perderem o que eu estou falando, ok? Desde o 11 até o 14 é um tema só. Qual é o tema? Qual é o assunto? A igreja reunida no mesmo lugar. Ele está dizendo tudo o que pode acontecer quando a igreja está reunida no mesmo lugar. Então, quando ele explica tudo isso, participação da mulher, a ceia do Senhor, a essência dela, a verdade dela, os dons, essa diversidade, essa coisa toda, o amor que deve mover tudo, tal, explica alguns dons, como eles se manifestam. Ele chega no 26 assim, que fazer, pois, irmãos? Uma pergunta. Depois de tudo isso aqui, toda essa diversidade, toda essa maravilha que Deus tem para nós, que fazer, pois, irmãos? Vamos cantar 1 hora, ouvir uma pregação de 1 hora, vamos recolher as ofertas, vamos dar os avisos, vamos embora para casa. É isso? Existe uma liturgia, sim ou não? Não deve existir, mas existe. O que o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, está dizendo, observem a abundância de coisas. Que fazer, pois, irmãos? O que nós vamos fazer com essa abundância de coisas? Quando estivermos reunidos no mesmo lugar?
Vamos seguir um ritual? Ou vamos depender do Espírito Santo e vamos permitir que haja diversidade de dons, que haja diversidade de serviços, que haja diversidade de realizações, que os membros se edifiquem mutuamente, que haja abundante participação. Que não fiquemos sentados esperando que alguém faça, mas sejamos aqueles pelo meio do qual Deus vai fazer. Nos sintamos assim. Que fazer, pois, irmãos? A resposta dele: quando vos reunis, um tem isso, outro tem aquilo, outro tem aquilo outro, outro tem aquilo outro. Irmãos, isso é palavra de Deus, isso é verdade. Quando vocês estão reunidos na casa, cada um tem uma abundância de graça repartida sobre vocês. Deixem fluir, explodam. Deixa fluir, deixa vir essa graça que Deus derramou, seja participante. Irmãos, e não é nada mirabolante não é nada espetacular. Foi ontem aqui, um abraço. Abracei um irmão aqui, caímos dois desesperados no choro. Ninguém disse nada para ninguém. Mas dá uma vontade de chorar, tremenda. Ele também tem vontade de chorar, e nós choramos. Mas olhamos um para o outro assim, tchau, tchau. Não sei o que Deus fez. Deus fez algo, foi gostoso, foi bom. Não precisa ser nada espetacular. Mas por que nós somos tão tímidos para participar? Por que nós somos tão restritos para participar? É o formato? É o jeitão do líder? Que inibe? O que é que nos faz ficarmos tão calados? Onde eu sei, nós sabemos que há uma medida de graça. Sabe o que? Eu vou dar a resposta. Quem aqui cuida de vidas? Levanta a mãozinha assim, só para eu ter uma noção. Bem mais alto, só para eu... Obrigado, queridos. Obrigado. Bastante gente. Quando você encontra formalmente, com os discípulos do Senhor que estão ao teu cuidado, que você está servindo, você encontra com eles, você vai como? Vai de qualquer jeito, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. É assim? Não. Eu tenho certeza que você não vai assim. Você vai, Senhor Jesus, hoje eu vou estar com os teus filhos, com os teus discípulos, Senhor. Hoje eu tenho que, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me diz algo, Senhor, eu precisaria fazer isso, Senhor, me revela aquilo. Senhor, deixa eu meditar nisso. Senhor, seria bom essa parte aqui da apostila, seria bom isso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você se preocupa, você ora, você busca, você teme, porque você se sente responsável por compartilhar algo. Aí você vai para o encontro da casa. Você vai, sabe como? Quem é o responsável? O líder. Eu vou de boa. Aí o líder, Senhor Jesus, me dá uma... Senhor, o que vai acontecer, Senhor Jesus? Porque ele se sente responsável. Aí vocês vêm para o encontro geral. Porque tem quem? Os pastores. Aí os pastores, Senhor Jesus, dá a palavra do Senhor que não vamos ligar. Porque se sente responsável, irmãos. Temos que mudar esse paradigma. Todos somos responsáveis por todos os encontros que estamos junto com a igreja amada do Senhor. Se tivermos esse coração, esse entendimento, vai haver uma abundância de graça, que o Senhor já repartiu, que o Senhor já deu. Claro que vai ter encontros que nós vamos ter essa abundância de graça, mas também vamos ter ensino de mestre. Também vamos ter ensino de profeta.
que vai ocupar um pouco mais de tempo para instruir a igreja, porque tem um dom específico para isto, mas que haja abundante participação. Abraço, uma oração, uma imposição de mãos, um compartilhar, uma leitura de uma verdade, de uma palavra, de uma doutrina. Cada um tem. Amém?